O Deezer tá melhor que o Spotify, cara.
Pessoal, bom dia a todos. A gente vai aguardar mais um minutinho e vamos iniciar, tá bom? Só para dar um recado aí. A gente começa aí daqui a um minutinho, tá? Bom, mais uma vez, bom dia para todo mundo. Acredito que a maioria aí me conhece, mas para quem não me conhece, sou o Fábio Magalhães. Eu sou responsável aqui pelo delivery da MegaWork, mais especificamente hoje atuando bem focado aqui na parte de sustentação. Hoje a gente começou essa série de bate-papos na semana passada, tentando trazer assuntos que são tema de toda a empresa hoje em dia com essa questão da pandemia, mas não só por isso, né? Também para trazer conteúdo, acho que é muito importante. A gente está vendo o mercado de forma geral fazendo isso e com certeza a gente tem muito a acrescentar aqui. E isso vai muito de contra ao mote que a gente tem hoje aqui na MegaWork e com certeza também na área de sustentação, no AMS, que é de tentar e sempre ir em busca de um serviço diferenciado, trazer novidades e ser mais proativo, né? Então, o intuito desse bate-papo de sexta-feira é esse. A gente está fazendo séries de encontros online todas as sextas às 11 horas, 45 minutos, 50 minutos de duração. E hoje o tema ele é relacionado à gestão de pessoas, né? Semana passada a gente fez um técnico, a gente fez um da parte de monitoramento, parte de infraestrutura, de bases, né? Vamos falar assim, do SP. E hoje vai falar um aspecto mais abrangente, né? Falar da gestão de pessoas em si. Então a gente tem uma convidada que depois vou convidá-la a se apresentar, que é a Caroline. E a gente tem aqui a presença do nosso especialista, o Cássio, da parte técnica aqui da MegaWork, e o Leonardo Levi, nosso gerente de serviço, que vai conduzir aí esse bate-papo entre todos, tá? A ideia é que, se vocês se sentirem à vontade, participem, possam colocar aí, trocar experiências, né? A Carol e o Cássio, o Levi, nós temos bastante experiência, cada um na sua área de atuação, e com certeza algo de novo que vocês vão levar daqui hoje. Esse é o nosso intuito, é nosso principal objetivo, tá bom? Já queria agradecer a presença de todos, e Levi, pode tocar aí, eu vou fechar minha câmera para ficar bem, só vocês que estão em pauta aí aparecendo, tá bom? Fala pessoal, bom dia aí a todo mundo, obrigado pela participação de vocês. Bom, então, como o Maga falou, eu sou gerente de serviço aqui do AMS da MegaWork e estou nesse tipo de job já tem um tempo, passei por outros mercados aí referente nesse mesmo tipo de atuação, já tem 10 anos nisso. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesse mais um desses bate-papos, o segundo bate-papo nosso. Então, eu queria convidá-los aí a tomar um café com a gente e bater um papo legal sobre temas interessantes que podem ser ideias legais para serem implementadas ou para apresentarem como vitrine aí, hoje especificamente, assim, mais diretamente falando com os gestores de pessoas, certo? Queria, então, aqui apresentar o nosso time de convidados aí. Temos aí a Carol, que é diretora executiva da Spot. Carol, bom dia. Como é que você está? Se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Super prazer estar com vocês nessa manhã de hoje.
Agradecer o convite aí, a Megawork, ao Fábio, Levi, Cássio, que vai bater um papo bacana aqui hoje, entre sustentação e RH, enfim. Vamos acrescentar aqui de informações para a gente trocar ideias hoje. Muito legal, bacana. Cássio é o nosso especialista em RH aí do time do Sustem, das tecnologias SAP e dos módulos SAP, do módulo SAP relacionado ao mundo de gestão de pessoas e departamento pessoal. Cássio, bom dia. Cássio, a gente não está te escutando, acho que está no mudo. Agora foi, né? Agora sim. Bom dia, pessoal. Acredito que alguns já me conheçam. Eu trabalho na Megawork com sustentação da parte do módulo de HCM e do módulo de HIS. Já estou no ramo SAP há cerca de 10 anos, trabalhando entre o processo de sustentação do HCM e HIS, implementação de algumas melhorias de processo e de configurações de SAP para novas empresas. Muito bom, excelente. Deu para perceber aí, né, pessoal? A gente está com um time muito bom hoje para a gente bater um papo aí referente aos assuntos relacionados ao mundo da gestão de pessoas. Quando nós fizemos a nossa reunião aí inicial para a pauta dessa conversa hoje, desse bate-papo, a gente pensou, né? Estamos hoje nessa época de pandemia, existem vários desafios que foram impostos a N áreas de negócio da empresa. Uma delas, que foi bastante desafiada, é a parte de gestão de pessoas, até pela forma prática de que as pessoas estão em casa, a maior parte, a gente teve que, de uma hora para outra, mudar o nosso estilo de trabalho, né? E isso aconteceu em comum aí para N empresas. Se eu pudesse colocar em 3 fotografias diferentes, Cássio, Carol, a gente tem uma primeira fotografia que é a questão do impacto, certo? De uma hora para outra, de forma rápida, nós tivemos aí as organizações liberando o pessoal para ir para casa, para trabalhar de casa e ter que administrar esse trabalho de forma remota. Então, essa foi uma primeira fotografia. A segunda fotografia, se eu pudesse colocar dessa maneira, foi a questão de como conduzir esse trabalho durante esse período de quarentena. E uma terceira fotografia é o que alguns países já estão vivendo, e que a gente, em algumas cidades, estamos começando a experimentar algumas voltas, como administrar a retomada disso, certo? Como fazer a gestão para que a gente volte ao trabalho fisicamente falando, as pessoas voltem a trabalhar nos escritórios. Então, a gente tem essas 3 fotografias aí principais. Se a gente for focar primeiro na primeira foto aí, né? Se a gente for falar do primeiro quadro, Carol, o que você percebeu aí com os clientes no mercado, desse impacto referente ao trabalho de uma hora para outra, liberar o pessoal para trabalhar em casa? Como é que foi essa experiência, esse impacto para o pessoal? Bacana. Bem, gente, eu falei que eu dei bom dia, dei as boas-vindas, fiz os agradecimentos, mas eu não me apresentei. Enfim, falta de educação da minha parte, me desculpa. Mas, enfim, eu sou Carol Borges, estou falando aqui de Brasília, da Spot, Pessoas e Resultados, eu sou diretora executiva. Nós somos uma consultoria na área de gestão de pessoas, né, com o conceito de One Stop Shop em RH. Então, são 3 pilares. As informações que eu estou trazendo para vocês aqui não são informações que a gente está observando só dentro do nosso negócio, mas são observações que a gente vem trazendo dos nossos clientes, onde a gente implementa RH estratégico, todos os pilares e subsistemas na área de gestão de pessoas, então, desde avaliação de desempenho, pesquisas de clima, de engajamento, tem uma spin-off na área de gamificação para engajamento também, que está em 7 países já, e os outros 2 pilares de atração e aquisição de profissionais, né, parte de seleção, e também um pilar de outsourcing de serviços especializados com ênfase principal para vendas para varejo. Então, vocês imaginam
o cenário, né? Então, é que a gente vem observando aí. Diferentemente, talvez, de alguns polos no Brasil, quando a gente tem atuação nacional, né? Mencionei que uma das empresas também com atuação fora, a gente atende empresas de vários segmentos, né? Então, estou falando desde indústria até área de serviço, varejo, então tem uma gama bem distinta aí de onde eu estou trazendo essas percepções e observações para a gente trocar hoje. Mas o fato é, Levi, quando a gente realmente recebeu essa notícia de teremos que fazer isolamento social, né? As empresas que têm essa possibilidade, que não tem, na verdade, não é um serviço essencial, como, por exemplo, saúde ou área de mercado, alimentação, elas tiveram que se organizar rapidamente. Algumas já tinham a cultura de ter, pelo menos de forma flexível, esse trabalho home office, né? As pessoas trabalhavam algum período em casa, e para essas empresas foi um pouco mais fácil se organizar em relação a isso. Mas eu vou te falar que para a maior parte das empresas, isso não foi fácil, né? Elas tiveram, e aí vai desde a primeira parte ali ligada a departamento pessoal, como é que o departamento pessoal ia possibilitar uma série de registros, controles, principalmente ligados às MPs que saíram do início, foi aquela loucura, algumas saíram no início, na tarde de um dia, no final da tarde, no meio-dia do outro dia, elas já tinham caído, não vai ser isso, e alguns DPs, algumas áreas já se estruturando para organizar redução de jornada, enfim, aproveitamento de hora extra e de banco de horas, especialmente, na verdade, férias antecipadas, suspensão de algumas obrigações temporárias, eu acho que a gente deve falar um pouquinho isso para frente, suspensão de contrato de trabalho, enfim, o início não foi tão tranquilo para grande parte das empresas, eu acho que talvez para todas tenha tido alguma dificuldade, né? E a gente percebeu claramente como a área de gestão de pessoas, o quanto as áreas de tecnologia, especialmente sustentação, tiveram uma carga gigantesca de trabalho nesse momento, né? Heróis mesmo dentro das organizações, porque foi muita mudança que teve que ser estruturada dentro dos sistemas. Então, o cenário inicial foi esse. A gente viveu isso, né, Cássio? Com os atendimentos urgentes e a implementação das notas que a SAP liberou referente às medidas provisórias. Comenta um pouquinho do trabalho e de como a gente teve que articular o time para conseguir atender aí a nossa carteira com relação a esses pontos. A medida provisória, ela veio para mexer mesmo com o DP. Então, assim, não só a medida provisória, mas o cenário, principalmente de confinamento, em que as empresas tiveram que deslocar rapidamente as equipes para home office e depois começaram a precisar de fazer esse controle. Então, teve grande demanda, principalmente com configuração de ausências para poder tratar a frequência, que foi um ponto assim que a maior parte das empresas teve um impacto grande, que você administrar o ponto da pessoa dentro do escritório já estava meio que na rotina. Agora você administrar o ponto de uma pessoa que está home office, saber quem está home office, quem está dispensado, criar novas escalas para você criar um afastamento social um pouco maior ou reduzir a quantidade de pessoas dentro da equipe. Então a gente teve de fazer aí uma gestão da equipe para poder distribuir isso e criar todos esses cenários em tempo hábil. E nem tudo era simplesmente aplicação de nota, né? Então a gente teve um trabalho de consultoria mesmo, porque muitas soluções acabavam sendo customizadas para o cenário do cliente. Uhum. Eu ia comentar um pouquinho disso, Cássio, sobre a customização, mesmo com a padronização, né, regulatória, existe uma certa customização por cliente. Então, teve cliente que preferiu aderir a uma certa MP, outros não. Teve isso, não teve? Nos nossos serviços? A MP ela foi uma diretriz e ela mexe com alguns processos que os clientes em si já têm certas peculiaridades de cálculo, por exemplo, férias, processo de jornada de trabalho. Alguns já têm uma jornada flexível, então já facilita esse trâmite. Alguns fazem essa administração já via portal de autosserviço, então foi preciso criar novas jornadas de trabalho para poder os gestores fazerem a distribuição da equipe. E em alguns cenários o RH demanda a criação de ausências específicas, mesmo que a gente sabe assim, é confinamento, mas o RH pede 4 modelos diferentes de ausência para poder ter uma rastreabilidade melhor. Ausência de grupo de risco, esses foram designados para ficar em casa,
e às vezes não tem condição de trabalho, então justifica como um afastamento remunerado, ausência de estagiários que não podem acessar, e até mesmo a presença de home office para aqueles que foram deslocados para dentro de casa. A questão do home office, a gente percebeu exatamente esse movimento aqui também, né? E a outra, eu acho que um outro desafio foi a liderança, muitas das lideranças começarem a trabalhar não mais com esse controle de jornada tão fechado, mas com a questão dos entregáveis, né? A gente percebeu muitas lideranças e, às vezes, o próprio RH precisando instruir essas lideranças, assim, assumir efetivamente esse papel estratégico, essa bandeira da estratégia em torno do que vamos fazer com a gestão de pessoas nas empresas, cascatear isso para as lideranças, para que as lideranças também pudessem co-criar aí modelos de controle de trabalho, né, de entregáveis. É legal você ter falado isso, Carol, porque aí a gente entra já naquela segunda fotografia que eu comentei no início, certo? Que é a questão de como as empresas estão lidando atualmente com a questão de todo mundo nesse trabalho em quarentena. Bom, eu posso compartilhar aqui da nossa vivência dentro da gestão de serviços e da gestão do time de entrega, que a nossa produtividade aumentou. O que eu tenho ouvido dos clientes também, além da questão de mais trabalho, de maior produtividade, melhor performance em alguns casos, também a questão de estamos aproveitando o momento para que possamos focar em coisas que não dá para focar quando a demanda do escritório está em alta. Então, às vezes acabou diminuindo a demanda em alguns casos, em alguns tipos de serviço, e eu estou percebendo, conversando com os clientes, que o pessoal está aproveitando esse tempo para, vamos colocar entre aspas aqui, fazer uma faxina, certo? Arrumar alguns pontos, processos e trabalhar coisas que normalmente não tem tanto tempo durante um período normal de trabalho. Você tem percebido isso aí? O que você pode falar? Muito, muito. Na verdade, eu falo que está sendo um momento em termos de RH e de uma RH que exerce efetivamente um papel de estratégia dentro do negócio, ligada ao negócio, né? O suporte à estratégia de negócios, realmente um momento de revisão de tudo. Então, até algumas competências a gente percebe que não eram consideradas, às vezes, dentro do rol de competências para o negócio, apareceram dentro desse cenário que a gente tem hoje como competências essenciais. Então, um exemplo, adaptabilidade. Né? A gente nunca mediu, nunca observou as pessoas em relação a isso. E aí os gestores, os líderes estão passando esse feedback para a gente. Nossa, tem gente no meu time que eu percebo que agora, nesse momento, que às vezes o negócio está precisando muito, está precisando dar um gás maior, estão se mostrando de uma forma totalmente diferenciada do que a gente via, às vezes, no dia a dia presencial. Outros que eu achei que poderia contar, não estou conseguindo acessar, ou não estou observando um efetivo comprometimento. E aí, é claro, né, é um momento em que o RH precisa apoiar com ferramentas que não sejam só de percepção, né, estou percebendo, bem, vamos ver se isso é real, se isso ou o cenário que o colaborador tem para poder se mostrar ou não, mas também é um momento que o RH, mais uma vez, né, levanta essa bandeira de vamos alinhar a estratégia de gestão de gente à estratégia do negócio. Então, revisão de cargo está sendo bem comum nesse momento. A questão da revisão da estrutura de competências também, né? E aí eu acho que o Cássio aí pode também me apoiar, me dizendo como é que ficou a questão, por exemplo, de avaliação de desempenho, que eu sei que o sistema permite e que talvez algumas modificações dos próprios instrumentos ou nas designações das competências ali que serão avaliadas, né? Não é, por exemplo, um subsistema que tem que ficar parado, ele pode rodar com as adaptações necessárias. Você está falando, com relação à avaliação de desempenho, o sistema, na verdade, assim, chama o processo seria a avaliação, muito utilizado em avaliação de desempenho. Então, ele faz um link com isso que você falou que seria a revisão das qualificações que os colaboradores têm. Você consegue construir esse mapa de qualificação esperada por pessoa e rodar avaliações 360 dentro do SAP para poder capturar de fato. Tipo, isso que não era tão perceptível para o gestor, é possível implementar uma avaliação de desempenho que mapeie essas qualificações e peça para os pares, para os subordinados e para os gestores fazerem um parecer
para cada colaborador com relação a esses itens, para você, de fato, conseguir ter uma percepção e também, rodando isso com uma certa periodicidade, ter um histórico de evolução. Identificar Bacana. aqueles colaboradores que tiveram evolução nas qualificações com relação às avaliações de desempenho, aqueles que tiveram perda, os que precisam de atenção. Então, ele tem esse sistema de avaliação de desempenho que é muito útil para esse processo de você fazer um mapa de equipe. Bacana. E, Cássio, eu falo que eu estou entendendo que não só avaliação de desempenho, né? Porque eu falo que um outro tema que os RHs que estão mais maduros já estão de olho é a questão da segurança psicológica das pessoas, né? A gente está num cenário que não dá para você dizer que ninguém está 100% seguro psicologicamente, e isso não é culpa de nenhuma empresa, isso é culpa do nosso cenário aí mundial, frente à pandemia. Mas a pergunta é, quais são os RHs que estão se movimentando efetivamente para mapear como as pessoas estão, por exemplo, em home office? Eu não estou vendo as pessoas todo dia, né? Como é que elas estão? O que eu posso fazer para agir em cima disso? Ou qual o nível da carga ou adaptabilidade que eu vou ter ali de entregáveis designados para aquele grupo de pessoas frente a esse cenário que eu estou conseguindo mapear? Imagino que o sistema permita isso também, né? Sim, para esse processo, mesmo que nesse momento você não consiga mensurar quem são as pessoas que precisam de ajuda, você pode rodar um processo de autoavaliação com um grupo de qualificações específicas, que seria um questionário a se responder, onde você consegue que o próprio empregado responda uma autoavaliação para dizer como que está sendo o meu trabalho, como que eu estou me sentindo, e você vê o progresso. Fala assim, opa, todo mundo estava se sentindo muito bem. Eu tenho agora um certo grupo que nas outras avaliações começou a cair esse índice de satisfação e de bem-estar. Então, você pode gerar as avaliações não só para desempenho, mas também criar as avaliações para poder ter um feedback pessoal do status emocional e qualidade de trabalho das pessoas. Desculpa, Levi. Isso que estão falando é legal porque, Carol, a gente às vezes vê, pelo menos de fora, né, da gestão de pessoas, que a gestão de pessoas lida com uma série de indicadores, muitas vezes intangíveis, certo? E se a gente coloca isso, se a gente alia isso ao SAP, a qualidade dos registros e o controle que o SAP pode oferecer, a gente acaba pegando esses indicadores que muitas vezes são intangíveis e torná-los ou colocá-los à luz de uma maneira tangível, de medição, certo? E isso pode ser, inclusive, uma vitrine para o gestor de pessoas, para toda a organização, para falar com o CEO, para falar com os investidores, com o conselho, né, nas empresas de médio e grande porte. Perfeito. Então, perfeito, eu falo que é o analytics, né? Eu falo que efetivamente o RH está num momento, eu falo que é um momento de crise que aparecem os grandes líderes, né? Os grandes líderes começam a se destacar nesse tipo de momento, porque são situações novas para todo mundo. Quem está conseguindo sair na frente para efetivamente criar modelos, criar mensurações que permitam o negócio tomar decisão estratégica. E a gente fala desde acompanhamento e segurança psicológica dos colaboradores, o quanto os líderes estão conseguindo cascatear essa segurança por presença, feedback, um feedback constante. A gente sabe que o que reduz a insegurança psicológica é estar presente, né? E também, infelizmente, eu falo que além dessa visão do cuidar do outro, porque o RH tem esse papel, sim, do cuidar das pessoas, tem também a visão, infelizmente, de que a gente chegou já num cenário, já que a gente está falando do cenário atual, a gente já chegou num cenário em que algumas empresas estão começando a tomar decisões que não são agradáveis a ninguém, mas às vezes são decisões relacionadas a desligamento. E aí você tem esses registros feitos, desde lá dos entregáveis, que o Cássio mencionou, o que está designado em termos de entrega, de avaliação da entrega desse colaborador, e aí até perguntar, assim, como é que o gestor, ele mesmo, assim, às vezes sem depender do RH, porque eu falo que o RH é uma área que também está sendo bastante demandada nesse momento, mas como é que ele consegue, por exemplo, visualizar o time dele? Às vezes pelo próprio sistema, acessar essas informações, né? Para ele mesmo começar a subsidiar, ter esse subsídio para tomada de decisão, né? Olha, vai ter que fazer corte, o headcount vai diminuir,
enfim, essa é a sua meta, ele vai ter que tomar a decisão para indicar para os níveis acima. E o RH tem papel fundamental nisso, né? Ele consegue se destacar à frente a esses registros bem feitos, né? E bem trabalhados. Ponto interessante, Carol. Assertividade na tomada de decisão, aliado a um sistema que te mostra de forma concreta, com fatos, essas informações. Você me fez lembrar aqui de puxar um fio de conversa interessante, que é o autosserviço. Como você disse, a área de RH, DP, está sendo bastante demandada. Então, você falou de feedback, mas tem os outros tipos tem toda uma gama de autosserviços, como a consultar o contra-cheque, e N outras coisas, Cássio, que seria legal a gente comentar aí, que a gente já implementou nos clientes, e que são bastante demandados, podem ser uma alavancagem legal nesse momento, né? Sim, o que a Carol estava comentando com relação ao gestor ter insumo de informação, é muito legal você conseguir, quando o RH tem essa iniciativa de gerar essas avaliações dentro do sistema, ele traz para um ERP, que pode ser acessado por todos, uma informação que depois a gente consegue compartilhar de forma mais facilitada com o gestor. Então, isso tira a dependência do RH e também ganha uma autonomia maior para o próprio gestor conseguir saber como está a equipe dele. Ele pode começar a consultar essas avaliações de desempenho. Então, deixando assim que o RH realmente seja estratégico, tenha mais tempo nesse período agora para analisar as MPs, como que elas vão afetar o processo, qual a melhor forma de tratar. Então, o autosserviço para esses processos é essencial, não só para o empregado, mas nesse ponto o autosserviço do gestor. Com essas avaliações, a gente consegue gerar extratores. Alguns clientes têm implantado extratores para gerar relatórios Excel que demandavam um dia de trabalho da RH para enviar para o gestor. Eles faziam esse envio mensal. Depois de implementado no SAP, o gestor tem acesso ao relatório quando quiser e quantas vezes quiser. Então, o RH enviava o relatório de um mês, do mês específico, todo mês. Agora, o gestor pode pedir o do mês atual, do mês anterior, pode ter acesso a essa informação quando ele quiser. Se ele quer um parcial do mês que está correndo, ele consegue gerar no sistema. Então, isso facilita, acelera a gestão e a tomada de decisão por parte do gestor. Bacana isso, muito bom. E era isso que eu ia enfatizar aqui, Cássio, o produto final, né? Como a gente pode, como é que essa ideia que a gente está falando aqui, essa questão da experiência que a gente teve de implementação pode, na prática, se configurar como um produto de serviço interessante para o usuário, certo? Então, a gente consegue entregar isso através dos relatórios que o próprio gestor consegue acessar, tirando aí o tempo pelo que você comentou, nas rotinas de RH já existe isso, certo, Carol? Esses momentos de enviar relatórios para os gestores, tem rotinas disso que podem ser diárias, tem rotinas que são mensais. Eu acredito, pelo que eu já percebi nas empresas, que isso é muito mais mensal do que uma frequência menor, até pela quantidade de trabalho que isso demanda e a quantidade de pessoas que normalmente trabalham no RH. Agora, se você permite que o próprio gestor acesse, isso acaba sendo fantástico, certo? Porque só maravilhoso, Levi. Porque eu falo que o analista, certo? Sim, é isso. E assim, eu falo que dentro do departamento pessoal, do próprio RH, como você mencionou dessas rotinas mensais, muitas vezes quando a gente está implementando alguns novos sistemas, então você até demanda umas rotinas um pouco mais curtas durante um período transitório, né, para acompanhamento, mas o fato o RH ele tira para várias lideranças, vários níveis, né, o relatório com a cara do que o gestor quer, e depois com a cara que o coordenador precisa, que o supervisor precisa, a diretoria precisa, enfim, existir a facilidade deles mesmos conseguir extrair esse tipo de informação para tomada de decisão, para feedback, enfim, isso auxilia muito o gestor e o próprio RH, né? Então, muito bacana. Excelente. Meus queridos, a gente falou de treinamento, falamos de feedback, apoio psicológico, de ganhar performance, autosserviço,
temas aí extremamente interessantes para o pessoal que está ouvindo a gente. Até se precisar e quiser bater um papo, pode falar conosco, pode entrar em contato conosco aí para a gente compartilhar essa experiência que a gente já implementou nos nossos clientes e montar um tipo de serviço adequado para vocês. Mas tem um ponto que a gente ainda não falou especificamente e que eu acredito que está muito em voga, principalmente nas fábricas, nos locais onde exige que você tenha a presença física, né, das pessoas, que é o controle, a medição da temperatura, o controle se a pessoa está ou não com alguma enfermidade, se ela está ou não com Covid, ou com gripe, ou com qualquer outro tipo de ponto, e como isso pode ser compartilhado para a empresa, para a corporação, montando aí um mini mapa corporativo de como os seus colaboradores estão em termos de saúde, certo? Eu esses dias estive numa fábrica e eu percebi que uma longa fila para entrar na fábrica, porque lá na portaria tem lá a medição da temperatura, tem um lavabozinho, um lavabo para a pessoa se higienizar antes de propriamente entrar para dentro da fábrica. Então, Carol, isso é algo que tem preocupado, certo? Esses tipos de mercado? Com certeza. Eu falo que, assim, a gente começou ali do início falando de home office, mas a gente sabe que alguns segmentos não estão dentro dessa estrutura, ou já estão voltando, né? Mas lá do início, o segmento de saúde, próprios mercados, supermercados, atacadistas, de distribuição, por exemplo, alimentícia ou de medicamento, eles estão funcionando, né? Eles não podem parar. E eu falo que o desafio do RH na área de gestão de pessoas, principalmente no que tange a saúde e segurança no trabalho, foi exatamente criar todo essa estrutura para resguardar a saúde do colaborador, né, do funcionário. Enfim, e também tem a visão do resguardo jurídico, né, como empregador. Eu não sei se vocês estão acompanhando, todos estão acompanhando, mas tem uma notícia polêmica aí nas últimas 2 semanas, que é uma decisão do STF relacionada a considerar acidente de trabalho, né, ou doença, na verdade, adquirida no trabalho, Covid, caso seja comprovado o nexo de causalidade, né? Então, a pessoa contrair no trabalho. É difícil provar isso, mas eu falo que não é impossível, né? Então, o quanto as empresas lá do início estão se preparando, tiveram que manter as suas atividades consideradas como essenciais, e essa questão dos registros é fundamental, Levi. Então, o que a empresa está fazendo além ela precisa fornecer os equipamentos de segurança, né, nesse caso são específicos, então, luva, em alguns casos, máscara, algumas, a gente já viu em vários, por exemplo, mercados, eles instalaram alguns equipamentos efetivamente em caixas, em lugares que tem uma circulação maior de pessoas, mas, enfim, tem que ter o controle de como é que eu estou fornecendo esse equipamento, esse material para o time, para cada colaborador, e aí você está mencionando do retorno, né? Bem, vamos retornar, ou estamos funcionando plenamente, não paramos. O registro de temperatura, por exemplo, é algo super importante, então eu já nem deixo entrar quem está com a temperatura acima de 37,5, né? E o sistema consegue apoiar nesse sentido? É uma ótima pergunta para o Cássio. Cássio, comenta um pouquinho aí dentro Eu vou falar um pouco depois das interfaces, né, que é algo que está em voga hoje, desses equipamentos com o registro dentro do SAP. Mas fala um pouquinho como a SAP consegue administrar isso, Cássio, essa parte de segurança, medicina do trabalho. Bom, a parte da medicina do trabalho, o sistema controla muito bem com relação a exames médicos. Então, pode ser feito o input periódico de exames médicos que são realizados nos colaboradores, até para respaldo da própria empresa. Com relação à visibilidade das ausências por área, isso daí você tem relatórios de absenteísmo dentro do sistema que, à medida que você vai afastando os colaboradores com a ausência devido ao Covid, você consegue gerar um relatório e identificar por área qual o volume de colaboradores que estão afastados por aquele motivo. E desenvolver relatórios também para poder extrair essas informações já cruzando com o dado cadastral do colaborador. Assim, é de que cidade, é de que bairro, os colaboradores que eu estou me afastando têm qual idade, estão em que faixa etária, para você ter um indicador um pouco mais completo dentro da empresa para você identificar possíveis causas, quais áreas têm o índice de colaboradores com idade mais avançada, para você ter essa noção. Com relação à parte de EPI que vocês estavam falando,
a Mega já chegou a fazer uma implantação uma vez de um processo de gestão de EPI entrega via biometria. Então, onde o colaborador registra que, de fato, está obtendo aquele EPI para poder fazer uso. E isso fica vinculado à matrícula do colaborador. Então, como você tinha comentado de interfaces, a gente tem a possibilidade dentro do SAP de fazer interfaces com esses dispositivos de leitura de biometria, crachá, e até mesmo esses sensores térmicos de imagem para poder registrar na entrada dos colaboradores uma imagem térmica de quando eles entraram na unidade. Isso eu acho que é o interessante. Eu tenho sentido aí do ponto de vista serviço, e aí é um ponto que liga bastante com a tecnologia da informação e com a área de tecnologia da informação, certo? Eu já escutei alguns amigos gerentes de TI comentando isso, porque você tem lá a área de gestão de pessoas, ou às vezes é a própria área, a gerência administrativa, que demanda esse tipo de questão para a tecnologia da informação. A gente precisa fazer a interface entre o equipamento que mede a temperatura com o registro propriamente dentro do SAP. Então, é bastante legal, tem várias formas de nós fazermos esse tipo de interface. Queria deixar vocês que estão nos assistindo à vontade para, de novo, entrar em contato com a gente montar uma proposta de solução interessante de acordo com a realidade de cada um de vocês, mas uma das coisas que estão bastante em voga, é essa questão de automatizar o processo, certo? Bacana, super. Isso para uma gestão efetiva e estratégica em termos de gestão de gente, em especial nesse cenário, é crucial, né? Se trabalhar com dados, né? E como a gente mencionou, se precaver efetivamente em relação à saúde do colaborador, dos demais, e quem sabe futuramente até relacionada a ações, né? Que possam vir. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, né? A gente está num cenário bastante incerto. Mas o RH tem esse papel também de atuar de forma preventiva. Muito bom, meus queridos, muito bom. A gente às vezes parece muito tempo, mas quando a gente começa a envolver nos assuntos que mais pegam aí durante o dia a dia e que tem bastante relevância, acaba sendo um pouco tempo, certo? Para a gente falar de tanta coisa, tanta solução, tanta tecnologia. A gente está chegando aqui ao final aqui da nossa conversa sobre RH, sobre gestão de pessoas, a parte tecnológica por um aspecto humano, né, do que a gente bateu o papo. Eu queria agradecer bastante a participação de vocês. Vou deixar aí, vamos ver se a gente tem alguma pergunta. O Magá e a Ju ficam por conta de monitorar isso para a gente. Magá, a gente tem alguma coisa para pontuar? Não, acho que é só, finalizando aí, agradecer, também reforçar, né, com os presentes aí, se tiver algum questionamento. Se quiser colocar depois também, a gente está à disposição, né? E o nosso intuito era realmente trazer essa visão inclusive de fora. Até queria agradecer a presença da Carol aqui, né? Porque é uma visão até além do que a gente está enxergando nos nossos clientes, que já é um universo bacana de empresas, porém a Carol tem outras experiências, até por outro lado, não tecnológico necessariamente, mas sim da parte funcional, ali, da parte estratégica, de consultoria relacionada a esses temas, né? E tudo isso que a gente está falando é importante também, eu acho, porque é uma luta diária que as empresas estão tendo de buscar, primeiro, trabalhar melhor, lidar com a situação e se precaver também nos riscos, né? Essa questão da estresse que foi colocada é muito importante. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer a todos aí a presença e falar que sexta que vem a gente vai ter outro bate-papo. A gente está toda sexta, então, se juntando aqui para fazer essas conversas, né? E é isso. Carol, Bacana. Últimas palavras aí. Bem, até antes de eu fazer meus agradecimentos, eu quero fazer duas considerações importantes para esse fechamento, que eu falo que são esses pontos de atenção de retomada, né? A gente falou só para, bem rapidamente, falou da questão da segurança e medicina, da medição dos controles de temperatura, mas tem outros dois pontos que são bastante importantes, DP e RH atentos. Primeiro, a gente falou desse mapeamento,
desse impacto psicológico nos colaboradores de todo esse cenário. A gente já está acompanhando algumas estatísticas fora do Brasil de um aumento, por exemplo, de quantidade de suicídio frente a essa situação toda. E a gente sabe que a gente vai receber um efetivo com algumas sequelas aí, totalmente naturais, né, desse período aí de isolamento, de medo. Então, existem já, conversando com pessoas da área da psicologia, da psiquiatria, as pessoas apontam aí a questão da gente lidar com afastamentos, com um percentual de afastamentos aí maior do que é comum nas nossas rotinas. Então, o RH ficar atento para saber como lidar com essas situações, às vezes de indicativos de pessoas que estão numa situação de depressão ou de pânico, enfim, né? Como lidaremos com isso? O RH tem que começar a se preparar agora para ações efetivas em torno disso, tá? Algumas empresas, inclusive, já neste momento, que ainda não retomaram, trabalhando com contratação de apoio psicológico para os colaboradores, né, nesse momento. E o outro ponto que está bastante ligado, principalmente ao departamento pessoal, que tem aquelas demandas assim de última hora, a gente precisa fazer agora, isso é rotina, né, para o DP, mas eu falo que agora, durante esse período, foi surreal, mas tem essa retomada. Como é que vai ser? Vai ser escalonado? Vai ser híbrido? A gente precisa fazer todo um planejamento disso para já ir estruturando um sistema, por exemplo, como o SAP, para que a gente não faça isso na primeira semana, né? Que quando todo mundo voltar, isso já seja organizado, já seja planejado para o retorno. E aí, enfim, né, dar a palavra para o Cássio, porque eu acho que isso tem um impacto gigantesco aí na área que ele atua, mas agradecer já o convite da Megawork, Magá pela lembrança, enfim, Levi, Cássio, e colocar a Spot e a minha pessoa à disposição de vocês. Muito bom, show, Carol. Cassinho. O que a Carol comentou aí, os dois tópicos, o primeiro, a avaliação dos colaboradores, eu entendo que o processo de autoavaliação do colaborador vai ser um termômetro muito bom para o RH conseguir fazer isso, com perguntas que eles consigam, depois de um compilado, conseguir entender melhor a situação, talvez implícita do estado psicológico, como que a pessoa tem se sentido nesse período, e já conseguir mapear as pessoas que elas vão precisar de ter esse tipo de ação. E realmente que você falou, assim, essa retomada gradual, o autosserviço para eles, assim, seria algo excepcional, ia trazer um ganho muito bom para deixar isso na mão do gestor, fazendo a gestão da sua equipe, retomando aos poucos, não sendo só necessário o RH movimentar 1.000 pessoas, atualizando o plano de trabalho, atualizando escala, lançando ausências. Então, trazer já aos poucos, agora a gente já fez isso muito levando esse esforço todo para o RH, mas agora já começar a trazer isso no autosserviço do gestor, para ele poder fazer as designações de plano de horário de trabalho para o colaborador dele, que ele quer ir, já faz a escala da própria equipe, já designa as ausências que ele vai querer lançar para os colaboradores que ainda não estão aptos para poder retornar à unidade, não estão conseguindo executar trabalho home office. Então, isso daí já consegue desafogar muito o trabalho do DT e ele consegue continuar numa linha mais estratégica. Muito bom, eu queria agradecer demais a participação de vocês, a conversa foi num nível bastante alto. Quero agradecer aí a audiência do pessoal durante a nossa conversa e eu espero vocês aqui para o nosso próximo bate-papo na semana que vem, com outro tema também interessante, em voga, dentro do que estamos vivendo, com altas ideias legais, simples, para que possa surtir um efeito bacana em projetos. Bom, é isso, pessoal. Magá? Legal, pessoal. É isso aí, então. Muito obrigado e ficamos por aqui. Dúvidas posteriores estão à disposição. Obrigado.